Pouco tempo depois, Rosário também apareceu na saída da escola. Eu o vi logo, apoiado no seu conversível, alto, magro, com aquele sorriso inevitável, vestido como uma ostentação de riqueza que meus colegas consideravam cafona. Não fez sinal algum para ser visto, era como se acreditasse que, se ele não fosse notado, seu carro amarelo certamente seria. E tinha razão, todos notaram o carro com admiração. E, claro, também notaram quando eu, de má vontade, mas como se estivesse sendo controlada à distância, fui até ele. Rosário, ostentando serenidade, sentou-se ao volante e eu, também serena, me acomodei ao seu lado. Você deve me levar imediatamente para casa, falei. Você é a patroa e eu sou o escravo, respondeu. Deu a partida e saiu nervosamente, buzinando para abrir caminho entre os estudantes. Você lembra onde eu moro? Perguntei alarmada, porque ele estava enveredando pela rua que leva a San Martino. No alto da rua San Giacomo dei Capri. Mas não estamos indo para o alto da San Giacomo dei Capri. Vamos depois. Parou em uma ruazinha embaixo do castelo de San Telmo, virou-se para mim e me olhou com seu rosto sempre alegre. Gianni, disse com gravidade, gostei de você à primeira vista. Queria dizer isso cara a cara, em um lugar tranquilo. Sou feia, vá procurar uma garota bonita. Você não é feia, faz um tipo. Um tipo significa que sou feia. Nada disso, você tem peitos que nem as estátuas têm. Esticou-se para me beijar na boca, eu recuei, virei o rosto. Não podemos nos beijar, falei, seus dentes são salientes e seus lábios são finos demais. Então por que as outras me beijaram? Deve ser porque não tinham dentes, vá ser beijado por elas. Não brinque de me ofender, Gianni, isso não está certo. Não sou eu que estou brincando, mas você. Você ri o tempo todo, por isso me dá vontade de brincar. Você sabe que é só aparência. Por dentro, sou seríssimo. Eu também. Você disse que eu sou feia e eu disse que você é dentuço. Agora estamos quites, me leve para casa, ou minha mãe vai ficar preocupada. Mas ele não recuou, ficou a poucos centímetros de distância de mim. Repetiu que eu fazia o tipo de que ele gostava, e se lamentou em voz baixa que eu não havia entendido como eram sérias suas intenções. Depois levantou a voz de repente e disse ansioso. Corrado é um mentiroso, diz que você fez certas coisas com ele, mas eu não acredito. Tentei abrir a porta do carro, falei com raiva. Tenho que ir embora. Espere. Se você fez essas coisas com ele, por que não quer fazer comigo? Perdi a paciência. Você me encheu o saco, Rosa, eu não faço nada com ninguém. Você está apaixonada por outro. Não estou apaixonada por ninguém. Corrado diz que, depois que você viu Roberto Matese, não entende mais nada. Nem sei quem é Roberto Matese. Vou dizer quem é. É um cara que se acha o tal. Então não é o mesmo Roberto que eu conheço. Pode crer, é ele. Se não quiser acreditar, trago ele aqui na sua frente e vamos ver. Você o traz? É só você mandar. E ele vem. Espontaneamente, não. Mas eu posso obrigar ele a vir. Você é ridículo. Ninguém obriga o Roberto que eu conheço a fazer nada que ele não quer. Depende da força. Com a força certa, todos fazem o que devem. Olhei para ele preocupada. Ria, mas seus olhos estavam seríssimos. Não dou a mínima para nenhum Roberto, nem para Corrado, nem para você. Ele olhou intensamente para os meus seios, como se eu estivesse escondendo alguma coisa no sutiã. Depois murmurou. Me dá um beijo e eu levo você para casa. Naquele momento, tive certeza de que ele me machucaria. No entanto, incongruentemente, pensei que, apesar da sua feiura, eu gostava mais dele do que de Corrado. Por um instante, eu o vi como um demônio luminosíssimo que agarrava minha cabeça com as duas mãos e primeiro me beijava à força, depois me batia contra o vidro da janela até me matar. Não dou nada, falei. Ou você me leva ou desço e vou embora.
Ele me encarou longamente, depois deu a partida. Você é que manda. 11 Descobri que os garotos da minha turma também falavam com interesse dos peitos grandes que eu tinha. Quem me contou foi minha colega de carteira, Mirella, e acrescentou que um amigo dela, do segundo ano do ensino médio, chamava-se Silvestro, eu me lembro, e tinha certo prestígio porque ia à escola com uma moto que causava inveja, dissera no pátio, em voz alta. A bunda também não é ruim, é só pôr um travesseiro na cara dela para dar uma bela trepada. Não dormi a noite, chorei de humilhação e de raiva. Cogitei contar para o meu pai, o pensamento um resíduo incômodo da infância. Quando criança, imaginava que qualquer dificuldade minha seria enfrentada e resolvida por ele. Mas logo em seguida pensei na minha mãe, que não tinha nem um pouco de seio, e em Costanza, que tinha peitos redondos, cheios, e disse a mim mesma que, ao meu pai, os peitos de nós, mulheres, agradavam muito mais do que a Silvestro, Corrado, Rosário. Ele era como todos os homens e, com certeza, se eu não fosse sua filha, teria falado de Vitória na minha presença com o mesmo desprezo que Silvestro usara para falar de mim. Teria dito que ela era feia, mas tinha peitos enormes, uma bunda dura, e que Enzo devia ter tapado seu rosto com um travesseiro. Pobre Vitória, ter meu pai como irmão. Como os homens eram grosseiros, como eram brutais em cada palavra que se dedicavam ao amor. Tinham satisfação em nos humilhar e em nos arrastar por seu caminho de baixezas. Eu estava desanimada e, em alguns lampejos, nos momentos de dor, ainda hoje sinto como se houvesse uma tempestade elétrica na minha cabeça. Cheguei a me perguntar se Roberto também era daquele jeito, se ele também se exprimia daquela maneira. Não me pareceu possível. Aliás, o simples fato de ter feito aquele questionamento me amargurou ainda mais. Ele certamente se dirige a Juliana, pensei, usando frases gentis, e sem dúvida a deseja. Era só o que faltava, mas a deseja com ternura. No fim, me acalmei imaginando como o relacionamento deles devia ser cheio de distinção e jurando a mim mesma que encontrara uma maneira de gostar dos dois e de ser por toda a vida a confidente de ambos. Portanto, chega de peitos, de bunda, de travesseiro. Quem era Silvestro? O que ele sabia de mim? Não era sequer um irmão que estava ao meu lado desde a infância e que conhecia os aspectos cotidianos do meu corpo. Ainda bem que eu não tinha irmãos. Como ele tinha se permitido falar daquela maneira, na frente de todos? Acalmei-me, mas foram necessários dias para que a revelação de Mirella esmorecesse. Certa manhã, eu estava na aula, minha cabeça estava livre de desgostos. Enquanto eu apontava um lápis, soou o sinal do recreio. Fui para o corredor e me deparei com Silvestro. Era um garoto grande, 10 centímetros mais alto do que eu, de tez muito branca e sardenta. Estava calor, ele usava uma camisa amarela de mangas curtas. Sem premeditar, espetei seu braço com a ponta do lápis, desferi o golpe com toda a minha força. Ele gritou, um grito comprido como o das gaivotas, e olhou para o braço dizendo: a ponta ficou dentro. Lágrimas brotaram em seus olhos. Eu exclamei. Me deram um empurrão. Desculpe, não foi de propósito. Enquanto isso, olhei para o lápis, murmurei. A ponta se partiu mesmo, deixa eu dar uma olhada. Fiquei maravilhada. Se eu estivesse segurando uma faca, o que teria feito? Cravado no seu braço ou sabe-se lá onde? Silvestro, com o apoio dos colegas, me arrastou até a diretora. Eu continuei a me defender até na frente dela, jurando que tinham me dado um empurrão na confusão do recreio. Parecia-me humilhante demais falar da história dos peitos grandes e do travesseiro. Eu não suportava a ideia de ficar conhecida como uma garota que era feia e não queria reconhecer. Quando ficou claro que Mirella não interviria, revelando meus motivos, fiquei até aliviada. Foi um acidente, repeti a exaustão. Aos poucos, a diretora conseguiu acalmar Silvestro e chamou meus pais. 12 Minha mãe recebeu a notícia muito mal. Ela sabia que eu voltara a estudar e contava muito com o fato de que eu decidira prestar o exame para recuperar o ano perdido.
Achou aquela bobagem a enésima traição, talvez a confirmação de que, desde que meu pai havia ido embora, nem ela nem eu sabíamos mais viver com dignidade. Murmurou que devíamos proteger o que éramos, que devíamos ter consciência de nós mesmas. E ficou com raiva como nunca, mas não de mim. Àquela altura, culpava obsessivamente Vitória por qualquer dificuldade que eu tinha. Disse que, daquela maneira, eu estava realizando o desejo de Vitória, que minha tia queria me tornar igual a ela nos modos, nas palavras, em tudo. Encurvou ainda mais os olhos pequenos, os ossos da face pareciam prestes a rasgar a pele. Disse devagar: ela quer usar você para demonstrar que seu pai e eu somos só aparência, que, se nós acendemos um pouquinho, você vai cair em um precipício e tudo vai se equiparar. Foi, então, até o telefone e contou tudo ao ex-marido, mas, enquanto comigo havia perdido a calma, com ele, a recuperou. Falou em voz baixíssima, como se entre eles houvesse pactos dos quais eu era cada vez mais excluída à medida que os ameaçava com meus comportamentos errados. Pensei desolada. Como tudo é desconectado, tento manter as peças unidas, mas não consigo. Tem algo de errado em mim. Todos têm algo de errado, menos Roberto e Juliana. Enquanto isso, minha mãe dizia ao telefone: por favor, vá você. E repetiu várias vezes: tudo bem, você tem razão. Sei que você está ocupado, mas, por favor, vá você. Quando desligou, eu disse irritada: não quero que papai vá falar com a diretora. Calada: você quer o que nós queremos, respondeu ela. Era sabido que a diretora, embora fosse conciliadora com quem ouvia em silêncio seus discursos e dizia algumas palavras de repreensão para a prole, se tornava especialmente dura com os pais que assumiam a defesa dos filhos. Em minha mãe, eu tinha certeza de que podia confiar, ela sempre soubera lidar muito bem com a diretora. Meu pai, por outro lado, havia declarado em várias ocasiões, às vezes até com alegria, que qualquer coisa relacionada ao mundo escolar o deixava nervoso, os colegas o deixavam de mau humor, ele desprezava as hierarquias, os ritos dos órgãos colegiais, e, por isso, evitava em qualquer ocasião pôr os pés na minha escola na qualidade de pai, sabia que aquilo certamente me prejudicaria. Daquela vez, porém, chegou na hora certa, no fim das aulas. Eu o vi no corredor e fui até ele de má vontade. Murmurei ansiosa, com cadência propositalmente napolitana: papai, eu não fiz mesmo de propósito, mas é melhor que você ponha a culpa em mim, senão a coisa vai ficar feia. Ele disse para eu não me preocupar e, uma vez na presença da diretora, se mostrou cordialíssimo. Escutou com muita atenção quando ela contou em detalhes como era difícil dirigir um liceu, contou a ela, por sua vez, uma historinha sobre a ignorância do secretário de educação, até elogiou repentinamente como ela ficava bem com aqueles brincos. A diretora apertou os olhos satisfeita, abanou levemente o ar com a mão como se quisesse mandá-lo embora, riu e, com aquela mesma mão, cobriu a boca. Só quando parecia que eles nunca mais iam parar de conversar, meu pai retomou bruscamente o assunto do meu mau comportamento. Disse, tirando meu fôlego, que eu certamente havia atingido Silvestro de propósito, que ele me conhecia bem e que, se eu reagira daquela maneira, algum bom motivo devia ter tido, que ele desconhecia e nem queria conhecer aquele bom motivo, mas que aprenderá fazia tempo que, nos bafafás entre homens e mulheres, os homens sempre estavam errados e as mulheres sempre tinham razão, e que, se também naquela ocasião a situação era aquela, os homens deveriam ser educados para assumir as próprias responsabilidades, até mesmo quando aparentemente não tinham responsabilidade alguma. Este, naturalmente, é um resumo aproximado. Meu pai falou por muito tempo e suas frases foram tão fascinantes quanto afiadas, daquelas que nos deixam boquiabertos de tão elegantemente formuladas, fazendo-nos entender que não admitem objeções, sendo pronunciadas com grande autoridade. Esperei ansiosa que a diretora respondesse.
Ela o fez com voz devota, chamou de professor. Estava tão seduzida que fiquei com vergonha de ter nascido mulher, de estar destinada a ser tratada daquela maneira por um homem mesmo que eu tivesse estudado, mesmo que ocupasse um cargo de destaque. Todavia, em vez de começar a berrar de raiva, fiquei até contente. A diretora não queria mais deixar meu pai ir embora, e ficou claro que não parava de fazer perguntas só para continuar a ouvir seu tom de voz e, quem sabe, receber até mais elogios ou iniciar uma amizade com uma pessoa gentil e fina que a considerara digna de belas reflexões. Enquanto ela ainda não se decidia a nos deixar ir embora, eu já tinha certeza de que meu pai, assim que tivéssemos alcançado o pátio, só para me fazer rir, teria imitado seu tom de voz, seu modo de verificar se os cabelos estavam arrumados, sua expressão ao reagir aos elogios. Foi exatamente o que aconteceu. Viu como ela bateu os cílios. E o gesto com a mão para arrumar os cabelos. E a voz? Ah, sim, professor, como não? Ri, exatamente como quando criança, a velha admiração infantil por aquele homem já estava voltando. Ri com vontade, mas constrangida. Eu não sabia se me deixava levar ou se lembrava que ele não merecia aquela admiração e gritava: "Você disse que os homens estão sempre errados e devem assumir suas responsabilidades, mas você nunca as assumiu com mamãe nem comigo. Você é um mentiroso, papai, um mentiroso que me dá medo justamente por causa dessa simpatia que você sabe suscitar quando quer." 13 A superempolgação pelo bom resultado do seu feito durou até entrarmos no carro. Enquanto ainda se acomodava atrás do volante, meu pai emendou uma frase vaidosa na outra. Tome isso como uma lição. É possível enquadrar qualquer pessoa. Pode ter certeza de que, pelo resto dos anos de escola, aquela mulher sempre ficará do seu lado. Não consegui me conter e respondi: do meu lado, não, do seu. Ele percebeu a irritação, pareceu se envergonhar da sua autoadulação. Não deu a partida, passou as duas mãos no rosto, da testa ao queixo, como se quisesse apagar o que havia sido até alguns instantes antes. Você preferia ter enfrentado tudo sozinha. Sim. Não gostou de como eu me comportei? Você foi ótimo. Se a tivesse pedido em namoro, ela teria aceitado. Na sua opinião, o que eu devia fazer? Nada, cuidar da sua vida. Você foi embora, tem outra mulher e outras filhas, esqueça nós duas, mamãe e eu. Eu e sua mãe gostamos um do outro. E você é minha única, amadíssima filha. É mentira. Uma centelha de raiva brilhou nos olhos do meu pai, parecia ofendido. Aí está, pensei, de quem eu tirei a energia para golpear Silvestro. Mas a descarga de sangue durou apenas um instante na sua cabeça. Vou levar você para casa, disse ele baixinho. A minha ou a sua? Para onde você quiser. Não quero nada. Fazemos sempre o que você quer, papai, você sabe penetrar no cérebro das pessoas. O que você está dizendo? Lá estava outra vez a descarga de sangue, vi nas suas pupilas. Eu podia mesmo, se quisesse, fazê-lo perder a calma. Mas ele nunca chegará a me dar um tapa, pensei, não precisa. Poderia me aniquilar com palavras, ele sabe fazer isso, treina desde garoto, assim destruiu o amor de Vitória e Enzo. E certamente também me treinou, queria que eu fosse como ele, até eu decepcioná-lo. Mas não vai me agredir nem mesmo com palavras, acredita que me ama e tem medo de me magoar. Mudei de registro. Desculpe, murmurei, não quero que se preocupe comigo, não quero que, por minha culpa, você perca tempo fazendo coisas que não está a fim de fazer. Então, comporte-se bem. O que deu em você para atacar aquele rapaz? Isso não se faz, não é a maneira certa. Minha irmã agia assim e, de fato, não foi além da 5ª série. Decidi que vou recuperar o ano que perdi. Essa é uma boa notícia. E decidi que não vou mais ver tia Vitória. Se é uma escolha sua, fico contente. Mas vou continuar a encontrar os filhos de Margarita. Ele me olhou perplexo. Quem é Margarita?
Por alguns segundos, achei que estivesse fingindo, depois mudei de ideia. Enquanto a irmã conhecia obsessivamente até suas escolhas mais secretas, ele, após o rompimento, não quis mais saber de nada. Lutava havia décadas com Vitória, mas ignorava tudo da vida dela, uma indiferença arrogante que era uma parte importante do seu modo de detestá-la. Margarita é uma amiga da tia Vitória, expliquei. Ele fez um gesto de incômodo. É verdade, eu não me lembrava do nome. Ela tem 3 filhos, Tonino, Juliana e Corrado. Juliana é a melhor de todos. Gosto muito dela, ela é 5 anos mais velha do que eu e muito inteligente. Seu noivo estuda em Milão, formou-se lá. Eu o conheci e é ótima pessoa. Qual é o nome dele? Roberto Matese. Ele me olhou incerto. Roberto Matese? Quando meu pai usava aquele tom de voz, não havia dúvida. Tinha pensado em alguém por quem sentia verdadeira admiração e uma inveja quase imperceptível. De fato, sua curiosidade cresceu, e quis saber em qual circunstância eu o havia conhecido. Logo se convenceu de que o meu Roberto se encaixava com um jovem estudioso que escrevia ensaios famosos em uma revista da Universidade Católica. Senti meu rosto arder de orgulho, de revanche. Pensei, você lê, estuda, escreve, mas ele é muito melhor do que você, como você mesmo bem sabe e está admitindo neste momento. Vocês se conheceram no Pascone? Perguntou ele, maravilhado. Foi, na paróquia. Ele nasceu lá, mas depois foi para Milão. Tia Vitória foi quem me apresentou. Pareceu confuso, como se, com poucas frases, a geografia tivesse sido embaralhada e ele sentisse dificuldade em juntar Milão, Vomero, Pascone, a casa onde havia nascido. Mas retomou depressa o tom compreensivo entre o paterno e o professoral. Muito bem, fico contente. Você tem o direito e o dever de aprofundar o conhecimento de qualquer pessoa que instigue sua curiosidade. É assim que se cresce. Só é uma pena você ter reduzido ao mínimo o contato com Ângela e Ida. Vocês têm muita coisa em comum. Deveriam voltar à intimidade de antigamente. Você sabe que Ângela também tem amigos no Pascone. Achei que aquele topônimo, em geral pronunciado com incômodo, com amargura, com desprezo não apenas na minha presença, mas provavelmente também na presença de Ângela para marcar com infâmia as amizades da sua enteada, tinha sido pronunciado daquela vez de maneira menos ressentida. Mas talvez eu tivesse exagerado, não conseguia governar o impulso, que magoava a mim também, de espezinhá-lo. Fixei sua mão delicada que girava a chave para dar a partida, me decidi. Tudo bem, vou à sua casa um pouquinho. Sem cara amarrada? Sim. Ele se alegrou, deu a partida. Mas a casa não é só minha, é sua também. Eu sei. Enquanto ele dirigia rumo a Posillipo, depois de um longo silêncio, perguntei. Você conversa muito com Ângela e Ida, o relacionamento de vocês é bom. Bastante. Melhor do que o relacionamento delas com Mariano? Talvez sim. Você gosta mais delas do que de mim. Como assim? Gosto muito mais de você. 14 foi uma bela tarde. Ida quis ler para mim algumas das suas poesias, que achei muito bonitas. Ela me abraçou com muita força quando comentei a respeito entusiasmada. Queixou-se da escola, chata, vexatória, o maior obstáculo à livre manifestação da sua vocação literária. Prometeu que me daria para ler um longo romance inspirado em nós 3, se tivesse tempo para terminá-lo. Ângela, por sua vez, não parou de me tocar, de me apertar, como se tivesse perdido o costume da minha presença e quisesse se certificar de que eu estava mesmo ali. Do nada, começou a falar de episódios da nossa infância com grande intimidade, ora rindo, ora com os olhos cheios de lágrimas. Eu não me lembrava de quase nada do que ela reevocava, mas não lhe disse isso. Assenti todo o tempo, ri, às vezes, vendo-a tão feliz, fui tomada por uma nostalgia verdadeira de um tempo que eu considerava terminado para sempre e mal exumado por sua fantasia afetuosa demais. Como você fala bem, ela me disse assim que Ida se fechou de má vontade no quarto para estudar.
Descobri que tinha vontade de dizer o mesmo para ela. Eu invadirá o território de Vitória, e também o de Corrado, de Rosário, e, de propósito, havia enchido a boca de dialeto e cadências dialetais. Mas eis que ressurgiam nossas gírias, em parte provenientes de trechos de leituras infantis das quais nem nos lembrávamos mais. Você me deixou sozinha, queixou-se ela, mas sem repreensão, e confessou rindo que havia se sentido quase sempre deslocada. Eu era sua normalidade. Por fim, acabou sendo um reencontro agradável entre nós e ela parecia contente. Perguntei de Tonino, ela respondeu: estou tentando não vê-lo mais. Por quê? Não gosto dele. Ele é bonito. Se quiser, dou de presente para você. Não, obrigada. Está vendo? Você também não gosta dele. E eu só gostei dele porque achava que você gostava. Não é verdade? E, sim. Desde sempre, se você gosta de alguma coisa, eu imediatamente também começo a gostar. Dediquei algumas palavras a favor de Tonino e dos seus irmãos, elogiei-o porque era um rapaz bom e tinha as ambições certas. Mas Ângela rebateu que ele era muito sério o tempo todo, patético com suas frases curtas que pareciam uma profecia. Ela o definiu como um rapaz que nasceu velho, ligado demais aos padres. Nas poucas vezes em que se encontravam, Tonino passava o tempo todo reclamando por terem afastado Dom Giacomo da paróquia por causa dos debates que ele organizava, mandando para a Colômbia. Era seu único assunto, não sabia nada de cinema, de televisão, de livros, de cantores. No máximo, algumas vezes, falava de casas, dizia que os seres humanos são caramujos que perderam a concha, mas não podem viver muito tempo sem um teto sobre a cabeça. A irmã não era como ele, Juliana tinha mais caráter e, sobretudo, embora estivesse emagrecendo muito, era linda. Ela tem 20 anos, disse Ângela, mas parece mais jovem. Presta atenção em tudo que eu falo, como se eu fosse sei lá quem. Às vezes, acho que ela tem medo de mim. E sabe o que ela falou de você? Disse que você é extraordinária. Eu? Não é verdade. É verdade. E disse que um noivo falou a mesma coisa. Aquelas frases me agitaram, mas não demonstrei. Eu devia acreditar. Juliana me considerava extraordinária, e Roberto também. Ou era um modo de falar gentil para me deixar contente e consolidar nosso relacionamento. Eu disse a Ângela que me sentia como uma pedra sob a qual estava escondida uma forma de vida elementar, que não era extraordinária em nada, mas que, se ela fosse sair com Tonino e Juliana, e por acaso Roberto, eu iria com prazer dar um passeio com eles. Ela se mostrou entusiasmada e, no sábado seguinte, me ligou. Juliana não iria, e naturalmente nem o noivo, mas ela tinha marcado um encontro com Tonino, e sair sozinha com ele a entediava, pediu que eu a acompanhasse. Aceitei com prazer e passeamos na orla, de Mergelina até o Palácio Real, Tonino no meio, eu de um lado, Ângela do outro. Quantas vezes eu havia encontrado aquele rapaz? Uma, duas. Na minha lembrança, ele era desengonçado, mas agradável, e na verdade era um jovem alto, feito de nervos e músculos, os cabelos corvinos, as feições regulares, uma timidez que o forçava a poupar as palavras, os gestos. Mas logo achei ter entendido o motivo da intolerância de Ângela. Tonino parecia medir as consequências de cada palavra, o que dava vontade de completar algumas de suas frases ou apagar outras que eram inúteis e gritar: entendi, vai em frente. Fui paciente. Ao contrário de Ângela, que se distraía, olhava para o mar, para os edifícios, conversei com ele por muito tempo e achei tudo que ele dizia interessante. Primeiro falou dos seus estudos secretos de arquitetura e descreveu de um jeito irritante, nos mínimos detalhes, uma prova difícil na qual ele fora aprovado com brilhantismo. Depois me disse que Vitória, a partir do momento em que Dom Giacomo foi obrigado a deixar a paróquia, se tornara mais insuportável do que de costume, tornando difícil a vida de todos.
Por fim, cautelosamente instigado por mim, falou muito de Roberto, com grande afeto e com uma estima tão desmedida que Ângela disse: "Não é sua irmã que devia estar noiva dele, mas você." Mas eu gostei daquela devoção. Sem nenhum rastro de inveja ou maldade, Tonino disse coisas que me enterneceram. Roberto estava destinado a uma carreira universitária brilhante. Roberto havia publicado recentemente um ensaio em uma revista internacional de prestígio. Roberto era bom, modesto, tinha uma energia que animava até as pessoas mais desanimadas. Roberto propagava à sua volta os melhores sentimentos. Escutei sem interromper, poderia ter deixado aquele acúmulo de elogios durar para sempre. Mas Ângela deu cada vez mais sinais de incômodo, e então, a tarde chegou ao fim com só mais algumas frases. "Ele e sua irmã vão morar em Milão?" Perguntei. "Vão. Depois que se casarem." Juliana queria ir morar com ele logo. "E por que ela não vai?" "Você conhece Vitória, jogou nossa mãe contra ela. E agora as duas querem que eles se casem antes. Se Roberto vier a Nápoles, eu gostaria de conversar com ele." "Claro. Com ele e com Juliana. Me dê seu telefone, vou falar para ela ligar." Quando nos separamos, ele me disse com gratidão: "Foi uma tarde agradável, obrigado, espero que a gente se reencontre em breve." "Temos muita coisa para estudar", cortou Ângela. "Sim", falei, "mas a gente dá um jeito." "Você não vai mais ao Pascone. Você sabe como é minha tia, uma vez é carinhosa, na outra, quer me matar." Ele balançou a cabeça desolado. "Ela não é má pessoa, mas, se continuar assim, vai acabar sozinha. Nem Juliana a suporta mais." Queria começar a falar daquela cruz, foi assim que definiu Vitória, que ele e os irmãos precisaram carregar desde a infância, mas Ângela o liquidou bruscamente. Ele tentou beijá-la, ela se esquivou. "Chega", minha amiga quase gritou quando deixamos. "Você viu como ele é exasperante, diz sempre as mesmas coisas com as mesmas palavras, nunca faz uma brincadeira, nunca dá uma risada, é sacal." Deixei que ela desabafasse, ou melhor, concordei com ela várias vezes. "É pior do que uma mala sem alça", falei, mas depois acrescentei: "Porém é uma raridade. Os homens são todos feios e agressivos e fedidos, já ele é só um pouco acanhado e, mesmo sendo um porre, não o deixe, coitado. Onde você vai achar outro namorado assim?" Rimos sem parar. Rimos de palavras como porre, sacal e, sobretudo, daquela expressão que havíamos ouvido quando pequenas, talvez dita por Mariano: "ser uma mala sem alça." Rimos porque Tonino nunca olhava nos olhos de Ângela nem de ninguém, como se tivesse sei lá o que a esconder. Rimos, enfim, porque ela me contou que, embora bastasse abraçá-la levemente para a calça dele se estufar de um jeito que a obrigava a afastar a barriga com nojo, ele não tomava nenhuma iniciativa, nunca havia sequer posto a mão em seu sutiã.